Olá, terceiro ano. Hoje, quarta-feira, dia 28 de abril, né? Estamos aqui para a nossa aula da disciplina de ciências. Na semana passada, nós não tivemos aula de ciências, né? Porque a aula coincidiu justamente no dia do feriado de Tiradentes, né? Então, hoje, a gente vai, utilizar o livrinho, tá? E nós falamos, deixa eu só aumentar aqui a tela, pronto. Nós falamos na última aula sobre a Lua, não foi? Nós vimos que a Lua é o satélite natural do nosso planeta, né? Que a Lua, ela possui 4 fases, né? Nova, crescente, cheia e minguante. E justamente a gente vê a Lua de formas diferentes por conta da iluminação que ela recebe do Sol, né? Nós vimos que a Lua, né, ela dá uma volta, né? Então, nós vimos também que a Lua é 50 vezes menor do que a Terra, certo? E a Lua, ela gira em torno da Terra, né? Nós vimos também. É por isso que tem dia que a gente olha para o céu, vê ela mais iluminada. A gente viu, tem dias que a gente olha, vê só uma coisinha assim iluminada, tem dia que a gente vê só aquela restinha. Tem dias que a gente não vê nada, não é? E outra coisa importante, também interessante da gente lembrar, que a gente falou sobre os eclipses, né? E a gente viu que os eclipses lunares ocorrem quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados. Então, a Terra, ela faz essa sombra na Lua. Então, é aí que começa o eclipse. Nós vimos também que tem outros fenômenos, né? A superlua, que é quando a Lua ela está mais próxima da Terra. Tem outro fenômeno também que é a lua de sangue, né? E hoje nós vamos falar sobre as camadas da Terra, né? Todo mundo sabe que o nosso planeta é a Terra. Quando a gente fala o que é que há em maior quantidade em nosso planeta, todo mundo sabe de cor, né? Que o que nós temos em maior quantidade é água, né? Que é o que cobre a maior parte da superfície do nosso planeta. Mas o nosso planeta ele não tem apenas água. Ele tem o solo, ele tem a água. E esses elementos que são essenciais para a gente viver, né? Eles formam essas camadas do nosso planeta que nós vamos conhecer agora, tá? Por exemplo, vamos falar da função agora, rapidamente de cada um. O ar. O ar serve para que nós possamos respirar, né? Você já imaginou? Se não tivesse ar, não existiria nem vida, né? Então, o ar é um dos elementos básicos, é um dos elementos essenciais para que haja vida no nosso planeta. Nós temos a água, porque sem água também é impossível ter vida. E nós temos o solo. Aí você diz assim, mas o solo, o que é que o solo tem a ver com a vida? Tudo. Primeiramente, você já parou para pensar qual é a função do solo? Nós plantamos no solo, né? E muitos dos nossos alimentos são plantados. O feijão que a gente come na hora do almoço, o arroz, aquelas frutas, né, que a gente acha docinha, que a gente faz suco, as verduras, né, quem gosta daquela saladinha, né, do vinagrete também. Tudo isso aí são alimentos plantados. E os animais, por exemplo, nós comemos o quê? De carne. Nós comemos carne de boi, carne de frango. O frango, o boi, eles se alimentam de plantas também, certo? O boi, ele come plantas, né? Come a graminha também. E se não existisse o solo? Será que o boi, ele tinha como existir? Não tinha. Né? A galinha, que ela gosta de catar também os capins, será que a galinha poderia existir? Então, esses animais,
que nos fornecem alimentos, eles também dependem do solo para se alimentar. Então, se o solo não existisse, a gente não ia ter carne, a gente não ia ter alimento plantado, ou seja, a gente não ia ter alimento nenhum, né? Então, ó, a gente tem aqui, tá? Um esquema mostrando essas camadas, ó. Aí tem a atmosfera, hidrosfera, litosfera, manto, núcleo, certo? Aí você vai dizer, nossa, o que é tudo isso? Vamos ver. Atmosfera. A atmosfera é a camada de ar do nosso planeta. A atmosfera, na atmosfera tem vários gases. Tem o oxigênio, que é o gás que a gente precisa para poder respirar, tá? A gente e outros seres vivos também. Tem o gás carbônico, tem o nitrogênio, que é o que a gente encontra em maior quantidade na atmosfera, certo? Mas a atmosfera, ela não tem só essa função de ter ar, não. A atmosfera, vocês sabiam que ela também controla o clima do nosso planeta? Sem a atmosfera, os dias seriam muito quentes e as noites seriam muito frias. Então, é por isso que a atmosfera, ela dá essa equilibrada, vamos dizer assim, na temperatura do nosso planeta, certo? Ela regula. Se a gente acha que o Sol já está daquele jeito, né? Muito quente, o calor está insuportável, né? Cada dia que se passa, esse calor aumenta mais. Sem a atmosfera, esse calor ele seria pior, bem pior. Imagine 1 milhão de vezes pior, né? Aquelas noites que a gente acha fria, né? Que chove um pouquinho, a gente já muda a temperatura, a gente já diz, eita, hoje está é frio. Se não tivesse atmosfera, aí a gente ia ver o que era frio mesmo. E a atmosfera, ela também é chamada de camada gasosa, camada de ar que envolve a Terra. Então, realmente, ela recebe esse nome, camada de ar que envolve a Terra. Ó. A gente pode ver aqui na imagem. Isso tudo aqui é a representação da atmosfera, né? Ela está envolvendo, né? Está ao redor do nosso planeta. Né? E a gente tem a hidrosfera. Toda vez que a gente ouve uma palavra começada com hidro, vem de água. Por exemplo, hidroginástica é o quê? A ginástica que é feita na água. Se eu digo assim, a usina hidrelétrica ou hidroelétrica, que é a mesma coisa, é o quê? É aquela usina que fornece energia através da água, né? Através do movimento da água. Né? Então, se eu digo assim, hidratação, vem de água também, tá? Então, a hidrosfera, ela é a camada de água do nosso planeta e a hidrosfera dela, né, fazem parte da hidrosfera todas as águas do nosso planeta, até a água que se encontra nas geleiras, aquelas águas que estão no estado sólido, também fazem parte da hidrosfera. A água dos rios, a água dos oceanos, a água dos lagos, né, dessas quedas d'água aqui, como nós estamos vendo aí, é uma queda d'água belíssima, né, as cachoeiras. Então, tudo isso aí faz parte da hidrosfera, que vem sofrendo tanto com a poluição e com o desperdício da água. Aí vocês estão vendo lá embaixo a litosfera. Vocês estão vendo aqui, ó, o último quadrinho. Vamos ler o que é que tem nele? Tem assim, ó. A litosfera, também denominada crosta terrestre, é a camada sólida mais externa do planeta Terra, constituída de rochas e solos. É nela que nós, seres humanos, habitamos e plantamos para nos alimentar, ou seja, tiramos dela os meios para sobreviver. Né? Então, a gente, quando está andando, a gente pisa onde? No solo. A gente constrói a nossa casa no solo também. Né? Eu dei o exemplo das frutas, né, das verduras, até dos animais, até os animais que nós
usamos na nossa alimentação, eles também precisam do solo para poderem se alimentar, senão eles também não teriam alimento, certo? E o solo, a litosfera, é uma camada que leva até milhões de anos para se formar, porque tem as rochas, né? Então, as rochas, elas demoram muito tempo para poderem se formar, certo? Então, o solo também, ele demora muito tempo para se formar, tá? Lá na página 42, ó, vocês estão vendo, tem assim. Em nosso dia a dia, acostumamos-nos a empregar várias palavras de outras línguas. Por exemplo, do inglês dizemos, o pai de meu colega João trabalha no shopping. Ou ainda, assistimos ao show de Caetano Veloso. Você conheceu neste capítulo algumas palavras de origem grega e latina. Observe algumas palavras em sua origem. Vamos ver agora no quadro. Litosfera. Lito, do grego litos, quer dizer pedra, esfera. Do latim, esfera, quer dizer região do espaço, limitada por uma superfície redonda, esférica. Átimo, do grego atmos, quer dizer ar. Hidro, do grego hidros, quer dizer água. Certo? E vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui, para que vocês possam ver. Apesar de que no livro de vocês, vocês têm uma imagem, bem assim, embaixo. Deixa eu só tirar aqui o compartilhamento. Ó, vocês estão vendo? Essa imagem está mostrando, né, essas camadas que nós falamos ainda agora. Litosfera ou crosta terrestre, ó, é a camada mais superficial do nosso planeta. A hidrosfera, ó, vocês estão vendo que está representada na parte azul, porque a hidrosfera é a camada de água do nosso planeta. O núcleo, olha aqui, ó, o núcleo do nosso planeta, né? A atmosfera, ó, ela está ao redor, né? Nós vimos que é a camada de ar que envolve o nosso planeta, certo? Então, por isso que ela está ali ao redor, certo? E aqui nós vamos ver, só para a gente poder entender rapidamente, o esquema aqui mostrando. A atmosfera, a gente está vendo que é essa parte, né? De cima, essa parte onde tem o ar, né? Litosfera está mostrando aqui, ó, a parte do solo. Hidrosfera, onde está o nome de hidrosfera aqui, ó, dentro da água. Isso aqui, biosfera. Biosfera, vocês ainda não estudaram, não? O livro de vocês não trouxe essa parte aqui, nesse capítulo, mas a biosfera são todas as partes do planeta em que há vida. Então, a gente pode ter biosfera na litosfera, né? Pode ter biosfera no solo, pode ter biosfera na água. E justamente a hidrosfera é uma camada onde vivem muitos seres vivos, né? Tem alguns seres aquáticos que são de água doce e tem alguns seres aquáticos que são da água salgada. E a gente não pode inverter isso. Quem é da água doce tem que ficar na água doce. Quem é da água salgada tem que ficar na água salgada. Se a gente inverte, eles morrem. Por quê? Na natureza, cada ser vivo ele foi adaptado para viver no seu local específico, no seu localzinho, ali no seu lugar. Então, se a gente pega uma tartaruga ou um peixe da água doce, a gente pega do rio, a gente, eu vou para a praia, eu vou levar ele para morar lá. Se a gente coloca essa tartaruga ou esse peixe na praia, ele vai morrer, porque o corpo dele, né, ele está adaptado para ficar na água doce. A mesma coisa, eu fui à praia, tem um peixinho tão bonitinho ali, eu vou levar para o rio. Nunca faça isso que o peixinho vai morrer, viu? Porque ele está ali para viver nessa água salgada, né? Ele foi adaptado para isso, certo? Então, quando essas rochas, elas são derretidas, elas formam um material pastoso que se chama magma, certo? E a gente vai ver, deixa eu só passar aqui, tá? Rapidinho.
para o computador obedecer, pronto. Vulcões, né? Todo mundo sabe que o vulcão é um fenômeno da natureza, é um fenômeno bonito de se ver, mas é um fenômeno prejudicial também. Primeiro, a gente não tem nem como chegar perto de um vulcão que a gente morre, né? Porque essas larvas, elas queimam, a temperatura é muito alta, muito quente, e essa fumaça aqui, ela é extremamente prejudicial à nossa saúde. Inclusive, tem uma doença que é provocada pela fumaça uma doença respiratória, que é provocada por essas fumaças dos vulcões. Aí vocês encontram na página 43, ó, vocês estão vendo aqui, tem assim, é uma curiosidade, né? Você sabia o que são vulcões? Vulcões são estruturas geológicas como montanhas que foram criadas quando o magma que está presente no manto da Terra aflorou na superfície. Os famosos vulcões Vesúvio e Etna, na Itália, causaram muitos prejuízos e mortes em suas erupções. Apesar do poder destrutivo dos vulcões, as pessoas vivem perto dele devido à fertilidade do solo vulcânico. Sabe-se que o solo por onde a lava desses dois vulcões passou tornou-se tão fértil que lá se produzem as melhores uvas do mundo. Na Islândia, pequeno país europeu com muitos vulcões, os engenheiros aproveitam as altas temperaturas do subsolo por onde a lava passou para gerar calor e energia. É que, furando o solo e colocando canos, a água, em contato com as rochas quentes, vira vapor que sai por outros canos. Esse vapor é usado para acionar turbinas e gerar eletricidade, enquanto a água quente é usada na casa das pessoas, porque lá faz muito frio. Vocês têm até a foto aí, a imagem, né, do vulcão Vesúvio. E vocês têm lá embaixo assim, no planeta Terra existem cerca de 800 vulcões. Apesar de estarem adormecidos, ainda podem entrar em atividade, mas nenhum deles se localiza no Brasil. Graças a Deus, né? Nós estamos pelo menos livres, aparentemente, disso. Agora, isso aí que esses engenheiros fazem não é quando eles estão em erupção, tá, gente? Porque vulcão em erupção tem pessoas que ficam próximas desse local, mas ela não pode ir até o vulcão, porque senão ela morre, tá? Então tem gente que acha bonitinho, é tão bonitinho o vulcão em erupção, mas nunca se deve chegar perto dele. É porque é morte na certa, né? Ele queima. Essa fumaça também, ele deixa a pessoa sem ar, né? Então, tem pessoas que vivem em locais próximos, mas a gente nunca pode chegar lá no vulcão quando ele está em erupção, não, tá? Então, os engenheiros, eles fazem isso, mas eles têm todo aquele cuidado. Quando o vulcão ele está adormecido, e mesmo assim tem que ter um certo cuidado para, de repente, né, ele não entrar em erupção, certo? Então, é bem interessante. A natureza sempre nos surpreendendo, né? Página 44, a gente vai fazer agora, tá bem facinha. Tem assim, primeiro, coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Na hidrosfera habita uma grande variedade de seres vivos. A hidrosfera é o que mesmo? A camada de água, né? Lembrando, tudo que a gente fala com o nome hidro ou hidra é água. Então, será que tem muitos seres vivos que vivem na água? Verdadeiro, né? Nós temos tartarugas, peixes, né? Tem mamíferos também dentro da água. Então, são muitos animais, né? Se a gente for contar, a gente até se perde, né? Então, a primeira frase está verdadeira. Segunda frase, a água é o único componente das camadas da Terra que não tem vida.
Será que não existe vida na água? Agora a gente viu, não foi que tinha uma grande variedade? Então veja só, essa frase ela está negando a primeira, né? Essa frase ela é falsa, porque existe sim vida dentro da água. E a gente sabe, né? Tem muitos animais aquáticos. Plantas também aquáticas, né? Não podemos esquecer das plantas. Vivemos sobre a crosta terrestre. Quando a gente fala sobre é o que em cima, né? Sobre é que é embaixo. Então a gente vive sobre a crosta terrestre. Verdadeiro, né? A gente vive sobre a litosfera, que ela também é conhecida como crosta terrestre. Então, verdadeiro, certo? Quarta frase: o ar, a água e o solo são componentes que se apresentam nas camadas da Terra: atmosfera, hidrosfera e litosfera. Verdadeiro, né? Tem aí, ó, o ar é o quê? Na atmosfera, a água na hidrosfera e o solo na litosfera. Então, verdadeiro, certo? Quinta e última frase: o manto é composto por vários tipos de rochas que derretidos formam um núcleo. Falso, certo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Vocês têm aí a ordem, tá? Das frases do primeiro quesito. Então, a ordem VF, VV, F, certo? No segundo quesito, nós temos assim: responda as questões e depois complete a cruzadinha. Letra A. Camada de ar que envolve a Terra é o quê? Começa até com A, né? Camada de ar é o quê? Atmosfera. Letra A, atmosfera, certo? Letra B, é também chamada de crosta terrestre. Quem também é chamada assim? A litosfera. Então, letra B, litosfera, certo? Letra C, conjunto de água que compõe a Terra é a hidrosfera, né? Aí da hidrosfera fazem parte todas as águas do nosso planeta. Então, é o conjunto das águas do nosso planeta. Hidrosfera, certo? Letra D. Rochas derretidas formam um material chamado magma, certo? Magma. Letra E. Situa-se logo abaixo da crosta terrestre. Manto, tá? Lembrando, ó, atmosfera, litosfera, hidrosfera, magma e manto. Lembrando que vocês devem completar, tá, essas frases e depois vocês têm que completar a cruzadinha, né? A cruzadinha também tá lá, estão lá as letras indicando, né, as palavras para que elas fiquem certinhas na cruzadinha, tá? Então, veja só, uma coisa que eu queria falar com vocês, na página 45, a gente tem uma dinâmica que deveria ser feita em sala de aula. Só que como vocês não estão na sala, então vocês vão responder, né, a página 46. São todas perguntas pessoais. Aí tem, primeiro, o que você sente quando se despede? Né? Então, o que é que você sente? Vocês têm as carinhas aí você circula ou você faz um xizinho nessa carinha. Quando a gente vai se despedir é o quê? Quando a gente vai embora ou quando alguém vai embora.
né? Segundo, em qual momento você acha mais difícil se despedir? Qual é a hora mais difícil da gente se despedir de alguém? A gente dar adeus, dar tchau a alguém. A gente se afastar de alguém, né? Terceiro, se você vir um amigo triste por ter se despedido de alguém, o que você fala para ele? Se você vê que seu colega estava triste porque ele precisou se despedir de alguém, você diria o que para ele? Então, você deve escrever, tá certo? O que você diria para ele. Quarto, você gosta de ser consolado, sim ou não? Quando a gente fala consolado, é o quê? A gente está triste, então chega uma pessoa para conversar, para dar uma força a gente. Então, isso é uma espécie de consolo, né? Alguém chegar, ver que a gente está sentindo alguma coisa e nos dar uma palavra de força. Então, você vai dizer se você gosta ou não. Quando você está triste, alguém vai conversar com você. Como você se sente? Desenhe a carinha que demonstra sua emoção, certo? Quando você é consolado, como é que você se sente? Aí você vai desenhar, você pode desenhar uma carinha dessa do primeiro quesito, tá? Lembrando, são todas perguntas pessoais, certo? Então vocês respondam, mandem pelo aplicativo, como algumas pessoas já estão fazendo, tá? Então hoje a gente fica por aqui. Beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.